Olá, muito boa tarde para você. O Pauta Aberta desta quinta-feira, dia 17 de fevereiro de 2022, está no ar. Falamos ao vivo para todo o país, são 4h48 da tarde agora. Eu quero destacar que hoje nosso programa começa neste estúdio que é um pouquinho mais reduzido, né? Porque o nosso estúdio principal está sendo preparado para o grande evento que vai acontecer nesse fim de semana, comandado por Padre Reginaldo Manzotti, né? Um retiro religioso aí que vai ser totalmente online, mas nosso principal estúdio está sendo preparado para esse grande encontro e você é nosso convidado sábado e domingo aqui na TV Evangelizar. Aqui desse pequeno estúdio a gente conduz hoje o nosso Pauta Aberta com os destaques do dia a partir de agora. Petrópolis, a cidade histórica na região serrana do Rio, não para em busca de mais vítimas. Já são 140 desaparecidos, de acordo com as últimas informações da Defesa Civil. 500 bombeiros trabalham nas buscas e contam com o apoio importante de cães farejadores e também de moradores. Igrejas e escolas viraram QGs para onde são levadas as doações. O presidente Jair Bolsonaro desembarca na Hungria, cumpre agenda diplomática no país do leste europeu, à espera de apoio importante para a entrada na OCDE e volta às pressas para o Brasil. Aqui o primeiro compromisso será em Petrópolis. Ministro Luiz Roberto Barroso faz a última sessão online como presidente do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral. Depois de quase 2 anos, ele deixa o cargo na próxima terça-feira. E a gente mostra a agressão de um atleta olímpico a um cavalo durante treinos de cross-country na Inglaterra. Depois do flagrante, o bicampeão olímpico neozelandês está suspenso e não disputa provas na Inglaterra. Fique aqui ligadinho com a gente que o Pauta Aberta desta quinta-feira já está no ar. A destruição em Petrópolis, depois da tempestade da última terça-feira, ainda é uma ferida aberta. Diante da lama que cobriu parte da cidade, equipes de resgate e também moradores continuam a trabalhar na busca por mais vítimas. De acordo com a Defesa Civil, 140 pessoas estão desaparecidas e, infelizmente, o número de mortos não para de aumentar. É um trabalho que não para. Aproximadamente 500 bombeiros fazem as buscas em meio à lama, à montoeira de sujeira que se espalharam. Cães farejadores e moradores também estão incansáveis neste trabalho, no meio da dor, e trazem um reforço que é importantíssimo no resgate. Entre os mais de 130 desaparecidos, já confirmados pela Defesa Civil, está a passageira, que gravou as imagens dentro deste ônibus. Ela fazia as imagens quando tudo alagava na rua à frente dela. São momentos de desespero. Numa mensagem que mandou para a mãe, ela escreveu: "Gente, pelo amor de Deus, orem por todos nós dentro do ônibus. Todo mundo está em pânico." Daniela é o nome da mulher. Ela continua desaparecida. O ônibus onde ela estava é um desses 2 que foram engolidos na terça-feira pela força da água. O pânico entre os passageiros é angustiante. A água passa, gira os veículos e ali dentro ou em cima da carroceria, eles fazem o possível para se equilibrar. Alguns, entre eles a Daniela, foram arrastados pela enxurrada. A família é mais uma que está desesperada em Petrópolis. Um dos ônibus arrastados para o canal já foi retirado. Segundo a Defesa Civil, há sobreviventes entre as pessoas que estavam nos 2 ônibus. Entre essas pessoas estão os 2 motoristas. Em Petrópolis, muitos moradores angustiados procuram o IML para ter notícias de familiares. Quem já reconheceu os corpos aguarda a liberação, que é feita pelas autoridades. Eram 101 corpos no IML no começo da tarde desta quinta-feira. 65 mulheres, 36 homens, 13 menores, crianças ou adolescentes. 33 dos corpos já foram identificados. Um trabalho em mutirão da Polícia Civil, Defensoria Pública, o Ministério Público e também do Tribunal de Justiça foi organizado na tentativa de agilizar o que precisa ser feito. Para desespero dos moradores de Petrópolis, a previsão indicava chuva forte para a tarde desta quinta na cidade. O cenário é de destruição, são dezenas de casas que vieram abaixo. Gente, caiu todas as casas aqui na Frei Leão. Por favor, alguém
consegue pedir ajuda, a gente não consegue ligar para bombeiro, ligar para nada. Caiu um monte de casa, tem muita gente soterrada. E mais buscas por vítimas também nestes locais. Para garantir apoio a tantas pessoas atingidas, muitas entidades estão recebendo doações. Água é a prioridade. O abastecimento está comprometido em Petrópolis. Colchões, material de limpeza, de higiene pessoal, roupas e alimentos também estão na lista das prioridades. São pelo menos 12 pontos de doações em Petrópolis, várias escolas e igrejas. No Rio de Janeiro, a capital, também há vários pontos onde você pode fazer a sua doação. Entre eles, os batalhões da PM e a Alerj. E é importante, né, a solidariedade de todos aí que estão acompanhando tanta dor em Petrópolis. A tragédia de terça-feira, que já tem pelo menos 110 mortes confirmadas, isso aconteceu, essa confirmação de 110 mortes agora à tarde, a tragédia ocorreu 11 anos depois daquela que é considerada a maior tragédia causada pelo clima na história do país. Foram mais de 900 mortos na época em vários municípios da região, a mesma região serrana no estado do Rio de Janeiro. Ao analisar estas imagens aí que você vê na tela, especialistas afirmam: pouco foi feito na infraestrutura em 11 anos. 5 governadores, neste período, comandaram o estado do Rio. Não houve suficiente recuperação de encostas, não houve reflorestamento suficiente nas margens dos rios, nem a retirada de moradores de áreas consideradas de maior risco e nem a realocação de pessoas que moram nos pontos considerados aí os mais instáveis do município. Bem, e o governo federal, ele disponibilizou aí, já reconheceu o estado de calamidade pública em Petrópolis. Com isso, fica mais simples a disponibilização de recursos financeiros depois de toda essa destruição na cidade. Também será liberado o saque do FGTS às pessoas que foram mais duramente atingidas. Também já está autorizado o envio das Forças Armadas para que elas trabalhem nas buscas e no apoio para a recuperação da cidade. E eu quero repetir aqui, né, gente, paróquias, escolas de Petrópolis estão recebendo doações que já chegam de todo o país. Água, principalmente, é prioridade porque o abastecimento em vários pontos de Petrópolis está comprometido depois de tudo que ocorreu com a chuva muito forte da última terça-feira. E agora eu quero chamar ao vivo, aqui nós vamos ao vivo para Petrópolis, porque quem está nessa tela com a gente é Padre Moisés Henrique Fragoso, da paróquia Santo Antônio, né, Padre? Muito boa tarde para você. Muito obrigado por estar recebendo a gente para essa entrevista. Padre Antônio, da paróquia Santo Antônio, está no bairro Alto da Serra, em Petrópolis, um dos que mais foram atingidos aí por toda essa tragédia. Padre, primeiro de tudo, eu queria, aqui de longe de Curitiba, e para todos que nos acompanham, eu queria dizer da nossa solidariedade, né? Estamos à distância, mas consternados, preocupados e angustiados com tudo que vemos aí, tantas cenas desde terça-feira que ocorrem aí em Petrópolis, infelizmente, tantas perdas. Queria perguntar para o senhor, como está a situação hoje, o que o senhor ouve de moradores aí próximos à igreja, qual está sendo o trabalho da igreja neste momento, já que este bairro onde o senhor está é um dos mais atingidos. Boa tarde a todos os telespectadores. Primeiramente, gostaria muito de agradecer pelo carinho e pela atenção de vocês com a nossa cidade, com o nosso povo petropolitano. Desde quando aconteceu essa grande tragédia, na terça-feira à noite, iniciozinho da noite, as pessoas, então, dessa localidade, falou muito bem no vídeo da rua Frei Leão, vieram imediatamente aqui para a nossa região, para o lado da nossa igreja, porque a igreja aqui é um ponto de referência para todas essas pessoas, é um ponto de referência para todas elas. Então, assim, e o comentário delas, claro, além do comentário de dor, porque muitas delas perderam parentes, perderam casas, perderam amigos, também, ao mesmo tempo, um alívio de saber que existe um lugar no qual elas podem ficar. Existe um lugar no qual elas vão ser acolhidas e não vão ficar no tempo, como dizemos aqui na nossa região. E, claro, que agora é o momento de começar, que muitas começam a se perguntar, e aí, o que vamos fazer? Para onde vamos? O que vai ser feito da nossa vida? As coisas que perdemos, os documentos, de tudo, como vai ser? E aí, nós da igreja estamos trabalhando para que essas pessoas possam ter já agora o máximo de dignidade possível
o máximo de dignidade possível para que possam continuar essa realidade que estão vivendo, uma realidade muito dolorosa, mas que juntos precisamos superar, precisamos continuar o caminho. Padre, hoje, então, neste momento, a Igreja Santo Antônio, né, bairro Alto da Serra, em Petrópolis, ela neste momento é abrigo de vários moradores aí da vizinhança, é isso? Quantas pessoas estão abrigadas aí neste momento? Sim, nós somos abrigos, nós nos tornamos abrigos já desde o primeiro momento, né? De fato, foi a primeira realidade, digamos assim, institucional, que abriu as portas para acolher a todos, né? Porque assim que aconteceu a queda da barreira, muitos começaram a vir para cá, como disse, e aqui não podíamos deixar as portas fechadas. Era uma acolhida provisória, ou melhor, improvisada, né? Porém, é aquilo que de melhor eles podiam encontrar no momento. São quantas e hoje nós estamos aqui com cerca de 200 pessoas aqui acolhidas nas nossas estruturas, que vocês podem ver aí muito bem pelas imagens. Não são as melhores, porém são aquelas que, nesse momento, podem comportar essas pessoas. Cerca de 200 pessoas temos hoje. Se contarmos aquelas que passam, que vêm, porque muitas estão abrigadas na casa de outras pessoas, mas também não tem como comer, não tem como se alimentar bem. Então passam aqui, ao menos se alimentam, tomam café da manhã, almoçam, jantam, mas estão em outras casas. Porém, nós aqui fixo estamos com cerca de 200 pessoas. Padre, é uma preocupação muito grande aí, porque a previsão indicava chuva forte para hoje à tarde e para a noite em Petrópolis. Como é que está o clima por aí? Eu queria aproveitar também e perguntar como é que está a situação neste momento da cidade, né? Porque ainda há uma situação de muita angústia, muitas buscas que não param, mesmo com o tempo meio instável. Então, eu gostaria que o senhor relatasse para nós como está a situação neste momento em Petrópolis. Então, com relação ao clima, agora um pouquinho à tarde, como nós dizemos aqui, armou um temporal muito forte, porém de um modo muito misterioso, e acredito ali a graça de Deus, as nuvens se desfizeram e não caiu uma gota d'água, graças a Deus. A nossa preocupação é porque ainda, embora na área de risco, naquela área de risco da região da Rua do Frei Leão, não tenha mais ninguém, todas as casas foram desabitadas, mas também outras regiões. Nós temos também aqui um bairro ao lado, o 24 de Maio, que é um bairro que está também com risco muito grande, caíram muitas barreiras, a rua praticamente foi toda tomada pela lama. Então, assim, nós temos outros pontos. O ponto focal mais forte, talvez podemos dizer assim, chamar de mais forte, foi aqui na nossa região do Alto da Serra. Porém, não foi o único ponto, né? Esse bairro 24 de Maio, que é exatamente aqui ao lado, e essas imagens que vocês veem dos ônibus, é no próprio centro da cidade, né? Não estamos falando de uma periferia, estamos falando próprio no centro ali, da região central da cidade. Então, assim, existem muitas preocupações, sejam nos lugares onde as montanhas, as encostas podem descer, seja também nos lugares onde o rio pode subir. Então, é uma situação muito difícil. Padre, nesses 2 últimos dias, quais foram os relatos que mais lhe impactaram? De moradores, de pessoas que trabalham aí na sua paróquia, com relação a tudo que vem acontecendo? Sim, os relatos que mais me impactaram são daqueles que saíram correndo das casas. Muitos diziam que ouviram os estalos no alto da montanha e, sem saber o que era, saíram correndo. Né? Alguns, aqui se tem a questão da sirene, né? Quando se tem a chuva forte, que por uma coisa muito misteriosa tocou muito atrasada, né? Muito atrasada, pouco antes da barreira descer, mas realmente pouco antes da barreira descer. E ali, aqueles que saíram correndo das casas, contando, pedindo ajuda, sem saber que estávamos abertos para poder receber, mesmo assim pedindo, nos acolha. Mas um relato em especial me marcou muito nesse período, que foi de uma senhora que contava que descendo a escada, uma outra senhora pediu, pelo menos, por favor, ao menos leva o meu filho, ao menos salva o meu filho. Né? E de um modo um pouco desesperado, jogou a criança. E a outra agarrou. Não se encontraram ainda essas pessoas. Pode ser que a outra pessoa tenha sido direcionada para um outro ponto de acolhida. Mas a pessoa que nos contava isso, para mim, foi a coisa que mais me ficou marcada. Essa mãe que teve como prioridade o salvar o filho, jogou o filho para que a outra pessoa pudesse ao menos levá-lo, né, para um lugar seguro.
Padre, então, os relatos são desse tipo. Muito triste tudo isso. Nós estamos no fim do nosso bloco. Eu queria só que o senhor deixasse aí que contato fazer para as pessoas interessadas em encaminhar doações aí para a sua igreja, qual o contato fazer, de que maneira, né, ajudar de alguma forma para as pessoas que estão acompanhando agora o nosso programa. Então, nós temos aqui a realidade da Mitra Diocesana, de Petrópolis, que está gerenciando também muitas doações que vêm. Tem um telefone, padre? Lugares. Um telefone? Alô? Sim. O telefone da Mitra Diocesana é 2231-5212. Tá certo. Que está gerenciando 2231-024, melhor dizendo, desculpa, 024-2231-5212. 024-2231-5212. Mas também temos aqui a Secretaria de Apoio montada já na nossa paróquia de um modo específico, que é da paróquia de Santo Antônio, cujo telefone é 024-2242-4310. 024-2242-4310. E ali a pessoa ligando, a secretaria está montada e ela vai saber as informações de como poder fazer doações, do modo como preferir, do modo como achar melhor. Mas, sobretudo, aquilo que pediria, estamos num programa católico, estamos falando entre os nossos. Certo. Aquilo que eu pediria é de rezarem por nós. Certo, a oração, padre. ela nos ajuda a fazer aquilo que nós não conseguimos com as nossas forças. Exatamente. Então, pediríamos muito obrigado, de nós padre. no Santo Rosário, lembrassem de nós na Santa Missa e rezassem pelo nosso povo. Muito obrigado. Já estamos... para podermos a cuidar. Já estamos em oração, viu, padre? Muito obrigado pela sua atenção, toda a força para a população de Petrópolis. Eu que agradeço. Toda a nossa solidariedade aí, eu que digo por todos os brasileiros aí que estão comovidos aí com toda essa tragédia que acontece no município. Um grande abraço para o senhor, sorte a todos na cidade, tá certo? Muito obrigado. Amém. Vamos para o próximo bloco então, gente. A seguir você vai ver a viagem do presidente Bolsonaro à Hungria. Os detalhes já já. Pauta Aberta está de volta, agora para esse segundo bloco. Estamos ao vivo para todo o Brasil, 5h08 da tarde neste momento. Depois de visitar a Rússia, o presidente Bolsonaro chegou hoje pela manhã a Budapeste, a capital da Hungria. Na agenda presidencial estão vários encontros políticos que também têm como meta ampliar as relações entre os dois países. E o Brasil quer receber com essa visita também um apoio muito importante, para a entrada do país na OCDE. Mesmo em meio a toda a turbulência vivida no leste europeu, o presidente Jair Bolsonaro continua a viagem. Esta madrugada foi para a Hungria. A comitiva brasileira chegou na capital do país, Budapeste, e foi recepcionada no aeroporto pelo vice-primeiro-ministro da Hungria. E de lá, a comitiva brasileira seguiu para o Palácio Sándor, sendo recepcionada pelo primeiro-ministro Viktor Orbán. De acordo com o presidente Jair Bolsonaro e seus assessores, os encontros são para estreitar as relações bilaterais com a Hungria e buscar a cooperação em áreas como defesa, ciência e tecnologia. Hoje, além dos encontros políticos, Bolsonaro homenageou, numa solenidade oficial, os heróis da Hungria. Ainda hoje, ele inicia a viagem de volta ao Brasil. O destino é o Rio de Janeiro. O presidente vai a Petrópolis também acompanhar os trabalhos depois da tragédia que ocorreu por lá na última terça-feira. E foi liberado hoje um novo lote do abono salarial do PIS/PASEP. O ano base para os pagamentos é 2020. Fique atento a quem tem direito aos benefícios. Os pagamentos do abono salarial PIS/PASEP começaram hoje para os trabalhadores nascidos em abril e servidores públicos com final de inscrição 2 e 3. O benefício varia entre R$ 101 para quem trabalhou apenas um mês e R$ 1.212 para quem trabalhou todos os meses de 2020. O dinheiro pode ser sacado até o dia 29 de dezembro.
Tem direito ao abono PIS/PASEP quem trabalhou por pelo menos 30 dias no ano de 2020. É preciso ter recebido uma média de 2 salários mínimos mensais e estar inscrito no PIS/PASEP pelo menos por 5 anos. Os dados da Relação Anual de Informações Sociais devem estar atualizados pelo empregador. Não tem direito ao abono empregados domésticos, trabalhadores rurais e urbanos, empregados por pessoas físicas e trabalhadores que sejam empregados por pessoa física equiparada à pessoa jurídica. E um fato curioso, mais de 320 mil pessoas não sacaram o benefício referente a 2019. O resgate desse dinheiro poderá ser realizado a partir do dia 31 de março e segue o calendário referente ao abono salarial de 2020. Para receber esse valor atrasado, o trabalhador deve fazer uma requisição ao Ministério do Trabalho e Previdência a partir do dia 31 de março. Isso pode ser feito presencialmente numa das unidades regionais do Ministério do Trabalho ou pelo e-mail trabalho.uf@economia.gov.br e colocar no lugar de UF a sigla do estado onde mora. O dinheiro vai poder ser retirado até o dia 29 de dezembro também. O calendário para saque do PIS/PASEP está disponível no site da Caixa Econômica Federal. Vamos falar do combate à pandemia agora, né? O Ministério da Saúde anunciou que vai fazer a compra de 10 milhões de doses da vacina Coronavac, doses essas para garantir aí a ampliação da campanha de vacinação nas crianças. As 10 milhões de doses de Coronavac vão ser usadas para vacinar crianças de 6 a 11 anos de idade. Esta vacina foi aprovada pela Anvisa no final de janeiro deste ano. A Agência de Vigilância Sanitária autorizou o uso da vacina para crianças também na faixa etária de 6 a 17 anos. Além da Coronavac, só o imunizante da Pfizer está autorizado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária a ser aplicado no público infantil. É importante lembrar que a Coronavac foi a primeira vacina aplicada em todo o país, sendo a responsável pela maior parte da vacinação até que outros imunizantes fossem comprados. Já a aplicação das doses em crianças no Brasil começou na semana passada, com a chegada do primeiro lote de vacinas pediátricas da Pfizer, que era o único imunizante aprovado pela Anvisa para essa faixa etária. Primeiro foram vacinadas as crianças com comorbidades, indígenas e quilombolas. A Coronavac é uma vacina contra a Covid-19 desenvolvida pelo laboratório chinês Sinovac em parceria com o Instituto Butantan. A eficácia global é de 50,38% nos testes feitos no Brasil. Este índice aponta a capacidade do imunizante em todos os casos, leves, moderados ou graves. A eficácia mínima recomendada pela Organização Mundial da Saúde e pela Anvisa é de 50%. A Coronavac pode ser armazenada em temperaturas normais de geladeira, de 2 a 8 graus Celsius e permanece estável até 3 anos nessas condições, segundo o laboratório chinês Sinovac. São necessárias 2 doses e deve haver um intervalo entre 14 e 28 dias entre elas. A vacina foi a primeira a ser aplicada no Brasil no dia 17 de janeiro de 2021. E para garantir melhor tratamento a pacientes que ficaram com sequelas da Covid-19, o Ministério da Saúde anunciou também a liberação de mais de 400 milhões de reais. Serão recursos destinados às chamadas redes de atenção primária. Dona Lenir teve Covid em março do ano passado e precisou ir para a UTI. A doença deixou algumas sequelas. Ela desenvolveu síndrome do pânico, teve queda de cabelo, problema respiratório e dores em todo o corpo, dificultando os movimentos. Fiz acompanhamento psicológico, fiz fisioterapia respiratória. Essa médica fisiatra alerta que é preciso dar atenção a qualquer alteração depois da doença. O paciente vem em consulta com a gente para a gente poder avaliar, descartar outras doenças e ter certeza mesmo que são sequelas do Covid. Essa atenção é fundamental para a reabilitação de pacientes que ficaram com sequelas da Covid. E o atendimento a eles ganha reforço agora com repasses financeiros do Ministério da Saúde. São 160 milhões de reais para a saúde básica e 263 milhões
milhões de reais para garantir amparo aos pacientes em mais de 2.000 centros de atendimento em saúde básica em cerca de 1.850 municípios. Não é só na atenção especializada que se faz esse enfrentamento, é na atenção primária também. Os leitos de UTI são importantes, mas se nós tivermos uma atenção primária bem estruturada, naturalmente que nós vamos precisar menos de leitos de terapia intensiva. O ministro do STF, presidente do TSE, Luiz Roberto Barroso, fez hoje numa live, a última solenidade oficial dele no cargo como presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Na próxima terça, dia 22, ele deixa o cargo que ocupou por quase 2 anos. Foram quase 2 anos no cargo mais alto do TSE, mas desde 2014 passou a integrar a Corte Eleitoral. Durante sua passagem, o período foi marcado pela realização de eleições municipais em meio à pandemia. Também ao incentivar a participação feminina na política e o combate à desinformação. Assunto levantado hoje em sua última sessão à frente do tribunal. O Tribunal Superior Eleitoral montou uma estratégia de guerra para enfrentar a desinformação voltada contra o processo eleitoral na campanha de 2020. Barroso é doutor em Direito Público e professor universitário. Autor também de diversos livros sobre direito constitucional e de inúmeros artigos publicados. Na próxima terça-feira, Barroso se despede da cadeira, onde os ministros Edson Fachin e Alexandre de Moraes tomarão posse como novos presidente e vice do TSE. Muito bom. Muito obrigado a todos. Declaro encerrada a sessão. Um vídeo que viralizou, que mostra a agressão de um cavaleiro que é atleta olímpico a um cavalo, bastou para derrubar, esse bicampeão olímpico. A punição que ele levou, veja só. O bicampeão olímpico Mark Todd foi suspenso pela Autoridade Britânica de Cavalos de Corrida, que regula o esporte na Inglaterra, depois de ser flagrado em um vídeo agredindo um cavalo. Mark Todd, que foi condecorado com o título de ser, ganhou 2 medalhas de ouro no hipismo individual, nos Jogos Olímpicos de Los Angeles, 1984, e Seul, 1988, na Coreia do Sul. O britânico, de 65 anos, também ganhou medalha de bronze na prova por equipes nos Jogos de Londres, em 2012. Tristes, as imagens dessa agressão. A punição foi tão pesada que Todd, que é neozelandês, não vai poder participar de disputas em solo britânico, até que sejam apuradas as investigações deste caso, dessa covarde agressão. E com essa notícia, a gente encerra hoje. A você de casa, muito obrigado pelo carinho da sua companhia. Alertamos a importância da solidariedade, do apoio às pessoas que estão em Petrópolis. Então, se você puder, as suas doações serão muito importantes. Não as doações, mas também as orações. O Pauta Aberta de hoje fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. A gente se encontra amanhã à tarde aqui na TV Evangelizar. Eu estou esperando você.